Dois partidos na história da redenção. Há um fio condutor nas profecias apocalípticas do Antigo Testamento. Dois partidos. De um lado, o povo que responde ao chamado de Deus. Do outro, os que resistem ao seu governo. Essa tensão atravessa a história e alcança seu clímax nos últimos dias. O livro de Joel é como um apocalipse em miniatura. Não sabemos exatamente quando Joel viveu, mas sua mensagem ecoa além do seu tempo. Ele fala a Judá em meio ao juízo. Uma devastadora praga de gafanhotos cobre a terra e escurece o sol. Porém, o juízo não é o fim, é um chamado ao arrependimento. Em Joel 2, 12 e 13 nos diz: Ainda assim, agora mesmo diz o Senhor, convertei-vos a mim de todo o vosso coração. Rasgai o vosso coração e não as vossas vestes, e convertei-vos ao Senhor vosso Deus, porque Ele é misericordioso. Deus sempre disciplina para restaurar. O juízo é pedagógico, não vingativo. Assim como em Joel, também em Mateus 24, a destruição histórica de Jerusalém torna-se um tipo de juízo maior. A escatologia bíblica revela esse padrão. O passado aponta para o futuro. E com o arrependimento vem sempre um derramamento. Joel 2 fala de restauração. Quando o povo se arrepende, Deus promete a chuva temporã e serôdia. Na linguagem profética, chuva é símbolo de vida, de espírito, de renovação. O verso 23 nos diz: Alegrai-vos, pois, filhos de Sião, porque vos dará em justa medida a chuva temporã, e fará descer a chuva, a temporã e a serôdia. Mas Joel não fica preso ao seu tempo. Ele olha adiante e diz: E acontecerá depois que derramarei o meu espírito sobre toda a carne. Esse texto encontra o cumprimento parcial em Atos 2. No Pentecostes, Pedro declara que aquilo era o cumprimento da palavra de Joel, quando disse: Mas isso é o que foi dito pelo profeta Joel. E nos últimos dias acontecerá, diz Deus, que do meu espírito derramarei sobre toda a carne. E ainda acrescenta: E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Aqui percebemos algo profundo. A profecia possui cumprimento progressivo. Começa no Pentecostes, estende-se por toda a era cristã e culmina num conflito final. Invocar o nome do Senhor não é fórmula mágica. Conforme ensina o Salmo 145:18, é invocar em verdade, isto é, com fé e obediência. Não se trata de manipular Deus, mas de submeter-se a Ele. O salmista disse: Perto está o Senhor de todos os que o invocam, de todos os que o invocam em verdade. Essa profecia tem a sua maior interpretação em Cristo. Joel afirma que Jeová derramaria o Espírito. Em Atos, vemos o Pai concedendo ao Filho o Espírito para ser derramado. A Igreja Apostólica compreendeu que as promessas de Jeová encontravam seu cumprimento na exaltação de Jesus. Romanos 10 amplia ainda mais dizendo: Porque não há diferença entre judeu e grego, pois o mesmo é o Senhor de todos. O verdadeiro Israel não é definido por etnia, mas por fé. Todos os que invocam o Senhor tornam-se parte do remanescente espiritual. E assim chegamos ao conflito final. A profecia alcança seu clímax em Apocalipse 12:17. Ali aparecem novamente os dois partidos. E irou-se o dragão contra a mulher e foi fazer guerra ao remanescente da sua semente, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus Cristo. O dragão, símbolo da rebelião contra Deus. O remanescente fiel, que guarda os mandamentos e permanece no testemunho. Aqui vemos o cumprimento final de Joel 2:32, quando ele disse: E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, porque no monte Sião e em Jerusalém haverá livramento, assim como disse o Senhor, e entre os remanescentes, aqueles que o Senhor irá chamar. O que começou com uma praga em Judá, passou pelo Pentecostes e pela Igreja Apostólica, termina no grande conflito escatológico. A história caminha para um desfecho. Sempre houve dois partidos, sempre houve juízo e misericórdia,
sempre houve um chamado ao arrependimento. Joel nos ensina que o juízo é um convite à restauração. O derramamento do Espírito acompanha o arrependimento, que a salvação pertence aos que invocam o Senhor em fé obediente e que o conflito final revelará claramente quem pertence a cada lado. Pentecostes foi apenas o começo. A igreja vive num tempo intermediário. O cumprimento pleno aguarda a volta do Messias. A pergunta que permanece é espiritual e pessoal. A qual partido pertencemos? Porque no dia final, todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Pense nisso e que Deus nos abençoe hoje e sempre. Amém.